Alô, comunidade, boa tarde. Brasil, dia 23 de julho de 2025. O ICL Urgente começa agora com as principais notícias do Brasil e do mundo, sempre às 5 horas da tarde. E sempre com a gente, a Laura Couto, na Central de Apurações, na redação aqui do ICL. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. Para você que está nos ouvindo pela Web Rádio São João em Quixadá e pela Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul. Vamos lá, Rodrigo. Boa tarde, Laura. Boa tarde para você que nos acompanha, você que mora nesse país em que o principal partido de oposição, pelo menos o maior em bancada na Câmara, está rachado depois da ação deletéria de Eduardo Bolsonaro. Parlamentares temem que haja forte rejeição do eleitorado mais moderado contra o Partido Liberal, por causa das ações de Eduardo Bolsonaro, atacando o Brasil e misturando o PL a uma agência de defesa dos interesses de Donald Trump. Alguns deputados chegaram a dizer para a nossa reportagem, a gente vai trazer já mais detalhes sobre isso, alguns parlamentares chegaram a dizer que o PL virou um trem descarrilhado, não se sabe para onde vai e pode estar indo para um desastre eleitoral sequestrado pelos interesses da família Bolsonaro. Já voltamos a tratar deste assunto da política nacional. Importantíssimo, hein? Vamos lá. Bom, o Brasil decidiu peitar Israel. O Ministério das Relações Exteriores vai anunciar, provavelmente ainda nesta quarta-feira, a entrada oficial do Brasil contra Israel na Corte Internacional de Justiça da ONU. A ação contra o regime sionista partiu originalmente da África do Sul, que acusa Israel de praticar genocídio em Gaza. Laura Couto tem mais detalhes sobre esta decisão que já estaria tomada pelo Itamaraty. Laura. Rodrigo, de acordo com um diplomata ouvido pela coluna da Folha de São Paulo, os ataques recorrentes de Israel a civis, não apenas na faixa de Gaza, mas também na Cisjordânia, foram a gota d'água para acelerar essa decisão do governo brasileiro. O ministro Mauro Vieira também já tinha adiantado na abertura da cúpula dos BRICS que o Brasil assinaria formalmente essa ação contra Israel. Só que a situação em Gaza fica cada vez mais dramática, né, Rodrigo? Olha só, a ministra da Inovação, Ciência e Tecnologia de Israel postou esse vídeo que está passando na tela, feito com inteligência artificial, que mostra quais são os seus planos para Gaza no futuro. Claro, depois dessa aniquilação total do povo palestino que eles estão planejando. O vídeo, para quem está assistindo, para quem também não está nos assistindo, deixa claro a crueldade e o cinismo do governo israelense. As imagens simulam a reconstrução de áreas destruídas em Gaza pelos bombardeios, para depois serem substituídas por arranha-céus, praias e até um prédio enorme com o nome do Trump, Rodrigo. O que quer dizer esse absurdo? Quer dizer que é uma política de eliminação em massa. É a maior operação de limpeza étnica, limpeza com aspas sempre, né? A operação de massacre, de genocídio do século XXI que nós estamos assistindo. Lá nos anos 30 e nos anos 40, Laura, o povo judeu foi vítima de operação gravíssima também, praticada pelos nazistas. E nesse momento, o governo israelense planeja para o futuro e já está colocando em prática no presente algo que segue na mesma linha. Mas na Segunda Guerra morreram 6 milhões. Aqui o povo de Israel não está massacrando completamente em Gaza, mas em Gaza já morreram mais de 60 mil pessoas. E se esse plano que está aí colocado na tela se consolidar, significa a eliminação da Palestina, desaparecer do mapa. É isso que propõe o regime criminoso e genocida hoje dominando Israel. É um regime fora da lei, é algo realmente impressionante. Eu li agora há pouco, antes de entrar no ar, mais de 100 organizações não governamentais estão denunciando a fome em massa, uma política de matar de fome os israelenses. Está aí a manchete, mais de 100 ONGs alertam sobre a fome em massa em Gaza. É a falta de ajuda humanitária que assombra aquela região. Vários jornalistas da importante agência AFP, que é uma agência de notícias global, afirmaram que está cada vez mais difícil cobrir o genocídio devido à fome. Eles relatam que a escassez de alimentos e a falta d'água, devido ao embargo de Israel, muitas vezes os obrigam a reduzir a cobertura. Esse que está aí na tela, podemos até deixar na tela, por favor, gente. Ele chegou a dar um depoimento dizendo que tem que paralisar o trabalho dele como jornalista para ver se encontra comida para levar para os filhos não morrerem de fome.
Abre aspas. Não nos restam forças por causa da fome, disse o jornalista, um deles, ouvidos nesta reportagem que está aí na tela, e você pode acompanhar lá no nosso site icl.com.br. É uma situação terrível, a gente segue denunciando, e o Brasil agora vai entrar diretamente nesse debate importantíssimo. Brasil e África do Sul. Dos BRICS, é o B e o S lá no final. Brasil e South Africa, África do Sul. Os dois comandando esta ação importante para cobrar alguma ação contra os criminosos que promovem o genocídio, os criminosos israelenses promovendo esse genocídio. Bom, o governo Lula bate de frente também com os Estados Unidos, a gente já sabe, e isso continuou hoje. O Brasil usou a principal reunião da OMC, Organização Mundial do Comércio, nesta quarta-feira, para criticar as tarifas adotadas por Trump. Tarifas adotadas contra vários países ao redor do mundo, né? Mesmo sem citar o presidente dos Estados Unidos, o gesto do Brasil foi interpretado como um recado direto a Washington e recebeu o apoio de cerca de 40 países na OMC. A Laura tem mais informação sobre isso. Rodrigo, nessa reunião, o Itamaraty alertou que o uso das tarifas representa uma ameaça à estabilidade do sistema multilateral de comércio. Vamos ver um trecho do que disse o embaixador do Brasil, Philip Fox Drummond, na Organização Mundial do Comércio. Eu vou ler aqui para vocês. Estamos diante de uma perigosa erosão das normas que sustentam o comércio global. Tarifas estão sendo usadas de forma indiscriminada como instrumentos de coerção e ingerência nos assuntos internos de outros países. Negociações baseadas em força e chantagem tarifária são atalhos perigosos para a instabilidade. Seguiremos buscando soluções negociadas, mas, se necessário, recorreremos a todos os instrumentos legais disponíveis para proteger a nossa economia e o nosso povo. E a delegação norte-americana também não citou o Brasil, mas rebateu a crítica e disse o seguinte: as empresas e os trabalhadores americanos estão sendo forçados a competir em condições injustas. Muitos países membros não vêm cumprindo os compromissos que assumiram ao entrar nessa organização. Rodrigo. Laura, a fala do representante dos Estados Unidos é de um cinismo absoluto. A OMC, a Organização Mundial do Comércio, tem uma política de livre comércio que agora os Estados Unidos são os principais autores da derrocada dessa política lá na OMC, e o Brasil vai comprando essa briga com firmeza, com cuidado, mas com firmeza como é necessário, né? Falando de questões diplomáticas, mais um episódio lamentável envolvendo o governo dos Estados Unidos, o governo de Donald Trump. O perfil oficial, presta atenção nisso, gente, o perfil oficial da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil decidiu fazer uma postagem contra a imigração ilegal, fazendo uma referência ao aplicativo de autodeportação voluntária. Olha o nome que eles dão, chamada de CBP Home. Vamos conferir qual é o post, para vocês entenderem o absurdo. Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Eles colocam, o texto é o seguinte, atenção, se você está nos Estados Unidos ilegalmente, faça como o ET. Então eles comparam o imigrante a um ET, a um extraterrestre, a alguém ou algo que não é nem humano. É hora de ligar para casa, use o aplicativo e vá embora agora com apoio e dignidade. Você receberá assistência para viagem e uma ajuda de custo para retornar ao seu país. E fazem uma postagem aqui usando um dos principais símbolos aí do cinema norte-americano. Já houve um tempo em que o cinema dos Estados Unidos servia para disseminar o soft power, o sonho, né, a criatividade. Né? E o ET foi, o filme, né, ET, fez história. Essa aqui acho que é a cena mais emblemática, uma das mais emblemáticas do cinema americano em todos os tempos, né? O ET voando de volta para casa. Então, até o ET sabia a hora de voltar para casa, diz a embaixada, aqui repito, compara imigrantes brasileiros, nesse caso, a extraterrestres. Não são da mesma condição humana do que aqueles que habitam lá nos Estados Unidos. Não dá para aceitar algo assim como algo normal. Estamos diante de um avanço de um regime. Já que eles gostam de chamar os outros de o regime, vamos chamar. O regime Donald Trump é um regime que cada vez mais se assemelha ao que nós vimos na Alemanha nazista e na Itália fascista. Aliás, uma atualização saiu agora há pouquinho, a nossa equipe acabou de atualizar aqui para a gente no ICL urgente. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, atenção, avisou em maio ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que o seu nome aparece sim entre vários outros, nos arquivos do milionário Jeffrey Epstein.
que abusava sexualmente de menores de idade e montou uma rede para colocar em contato menores, mulheres, muitas vezes jovens e menores de idade, com gente poderosa. Donald Trump participava disso. Aliás, ele aparece em várias fotos, em vários eventos, ao lado do Epstein, que é esse que está aqui na tela. Manchete do G1 e manchete de agora há pouco do Wall Street Journal. Trump foi avisado pelo próprio governo, pelas agências internas ali do governo, de que seu nome aparece em arquivos de Jeffrey Epstein, diz o jornal, ou seja, o Wall Street Journal, um dos principais jornais dos Estados Unidos. Olha o Trump aí, novinho, de gravata cor-de-rosa, na época era moda, ao lado do Epstein, participando de um evento em que eram exibidas moças, como se fossem mercadorias, para homens poderosos lá nos Estados Unidos. Bom, uma coisa é ele ser próximo, outra coisa é ele ser citado, já é grave. Uma terceira coisa é se ele de fato se envolveu com menores de idade e participou dessa rede de abuso sexual em série. Lembrando que o Epstein foi preso e morreu na cadeia. Dizem que cometeu suicídio, mas há sérias dúvidas se ele cometeu suicídio ou se ele foi morto como uma queima de arquivo. Então, é seríssima a citação e o envolvimento de Donald Trump nesse caso. Nós vamos seguir acompanhando. Falando nos Estados Unidos, o embaixador, o chefe do Itamaraty, o ministro Mauro Vieira, mandou um recado para os senadores brasileiros que vão embarcar para Washington numa tentativa de negociar o fim, destas taxações aí, desse tarifaço do Trump. O ministro Mauro Vieira se reuniu com a comitiva parlamentar e sugeriu que eles adotem um tom de diálogo nos encontros com integrantes do governo norte-americano. O grupo embarca na próxima semana para conversar com o parlamento, lá dos Estados Unidos, sobre possíveis medidas contra o tarifaço. A comitiva é composta pelos seguintes senadores. Não é a turma do bolsonarismo, viu? Pelo menos não é majoritariamente bolsonarista essa comitiva. É um pessoal mais ali no meio do caminho. Nelsinho Trade, do PSD. Jacques Wagner, que é do PT da Bahia. Tereza Cristina, que é de direita, mas não é propriamente bolsonarista, é ligada ao agronegócio. Aí tem o astronauta Marcos Pontes, esse sim, do bolsonarismo. Esperidião Amin, que é um conservador de Santa Catarina, Rogério Carvalho, do PT, Fernando Farias, do MDB e Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais. Essa é a comitiva que vai lá tentar negociar uma saída para o tarifaço. Laura Couto tem mais informações sobre isso. Rodrigo, também tem outra figura que entrou nessa história aí de tentar negociar o tarifaço ou de falar sobre o tarifaço. Uma das netas do Lula decidiu entrar nessa ofensiva contra o Trump e o Bolsonaro. Num vídeo publicado ontem nas suas redes sociais, a Bia Lula saiu em defesa do avô, o presidente Lula, e disse que ele está atuando para defender o Pix. Ela criticou o Bolsonaro e afirmou que o Trump quer controlar o Brasil. Segundo a coluna do Igor Gadelha, do Metrópolis, o vídeo da neta do Lula não teve orientação do Sidônio Palmeira, que é o ministro da SECOM, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência. Rodrigo, até agora a publicação acumulou 170 mil visualizações e mais de 13 mil curtidas. Então o Sidônio Palmeira diz que não teve orientação da SECOM. Se tivesse também ele não ia dizer, né, Laura? Não ia dizer. Mas de qualquer maneira, vários levantamentos mostram que pela primeira vez nas últimas semanas, o pessoal da esquerda, da centro-esquerda, está ganhando a guerra. E isso acontece muito nas redes sociais porque tem esse engajamento que é orgânico, como dizem os especialistas em rede. Não é que vem uma ordem de cima, é para postar isso, aquilo. É uma onda que foi se criando para defender o Brasil, contra o Trump, para pedir taxação dos mais ricos. Então isso é importante a gente observar, e a neta do Lula entrou nessa também, a Bia, a Bia, neta do presidente Lula. Olha, a gente falou agora há pouco da visita dos senadores brasileiros aos Estados Unidos. Parece que tem alguém que não está muito feliz com a visitinha dos senadores. O Eduardo Bolsonaro acha que ele tem o monopólio de conversar com os poderes lá em Washington, Em nota nas redes sociais, Eduardo Bolsonaro criticou a comitiva de senadores. Que petulante, hein? E disse que os senadores, abre aspas, não falam em nome de Bolsonaro. E quem disse que Jacques Wagner vai falar em nome de Bolsonaro? Ou que Nelsinho Trade vai falar em nome de Bolsonaro? Aliás, acho que eles têm até repugnância com uma ideia dessa, Dudu Bolsonaro. Mas está aí a postagem dele. Trata-se de um gesto de desrespeito à clareza da carta do presidente Trump, que foi explícito ao apontar os caminhos que o Brasil deve percorrer para restaurar a normalidade democrática.
o constrangimento se agrava com a presença de senadores ligados ao partido de Lula, um político que sistematicamente adota posturas hostis aos Estados Unidos. Ele quer dizer, quem vai lá para os Estados Unidos, ele quer vetar que senadores eleitos pelo PT possam ir numa comitiva com outros, porque não é uma comitiva do PT. Tem PT, tem MDB, tem PP, tem PSD, é multipartidário. Só não é bolsonarista essa comitiva, só não é alucinada, nem sequestrada pelos interesses da família Bolsonaro. E aí o Eduardo Bolsonaro passa recibo e diz, eu não quero, não, por favor, não venham. Não vai dar, hein, Eduardo Bolsonaro, eles vão. Né? Aliás, o presidente da Câmara, Hugo Motta, começou a avaliar como é que ele vai lidar com esse impasse envolvendo o mandato de Eduardo Bolsonaro. O prazo para licença ali do mandato de Dudu Bolsonaro terminou no último domingo e não pode ser renovado. Se o Eduardo Bolsonaro não se apresentar na volta do recesso, a ausência nas sessões vai ser contabilizada como falta e pode levar à cassação automática. Deputados da base lulista não querem esperar. Vários deles já fizeram pedidos de cassação ao Conselho de Ética pelo fato de Eduardo estar atacando os poderes constituídos do Brasil. Já a turma do bolsonarismo faz campanha pela aprovação de um projeto que permita, ó, absurdo, eles querem que o Eduardo possa exercer o mandato lá de Washington. O Brasil não é mais colônia, minha gente. Não dá. Né? Mas eles querem a aprovação desse projeto que permitiria ao Eduardo Bolsonaro exercer o mandato de fora do Brasil. Bom, parece que Hugo Motta, o presidente da Câmara, não vai adotar nem uma linha nem outra. Né? Ele tem uma terceira saída para lidar com esse impasse e quem explica para a gente é a Laura Couto. Laura. Rodrigo, se depender do Hugo Motta, não vai acontecer nenhuma coisa nem outra, como você falou. A decisão interna do presidente da Câmara é de não contemplar nenhuma das propostas, ou seja, o Motta não vai deixar nem que os pedidos de cassação da base, nem que o projeto dos bolsonaristas avance, e sim vai esperar para que se acumulem as faltas suficientes para dar início ao processo automático de cassação. Um aliado do Motta afirmou que não há por que o presidente da Câmara se intrometer em um assunto que vai andar sozinho e que é só deixar o regimento interno trabalhar normalmente. Mas tem um risco nessa estratégia, né, Rodrigo? Se for mantido o calendário estipulado pela própria Câmara para esse ano, o patamar de faltas necessário para a cassação do Eduardo Bolsonaro só vai acontecer no início de novembro, daqui a quase 4 meses. E como o nível de tensão entre o governo Trump e os Bolsonaro contra o Brasil e o Supremo Tribunal Federal só aumenta, não é possível garantir que a estratégia do Motta de esperar até novembro dê certo sem que uma bomba estoure antes, né? Pois é, Laura. Então é importante. A estratégia do Motta vai ser: deixa que o regimento resolve, e quando ele acumular o número de faltas, a gente caça automaticamente o mandato sem fazer barulho. Acontece que há outras coisas aí em jogo, né? Há outras coisas aí em jogo. Nós vamos explicar aí o que está acontecendo. Os governadores estão oferecendo ao Eduardo Bolsonaro um cargo de secretário, governadores bolsonaristas de Santa Catarina e do Rio. Era uma forma de oferecer para ele o cargo, aí ele pode pedir licença de novo. Mas o líder da bancada do PT, Lindenberg Faria, já entrou com um pedido no STF para impedir que os governadores nomeiem o Eduardo. O Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, que está aqui nessa foto, inclusive já teria até voltado atrás na ideia de nomear o Eduardo, porque compraria uma briga direta com o STF. Ele foi aconselhado por um integrante de um tribunal superior a não se meter nessa confusão para não afrontar ministros do STF. Então, a gente segue a acompanhar esta tensão que está colocada aí, mas realmente, Laura, se o Hugo Motta ficar esperando as faltas se acumularem para daí poder caçar o Eduardo, ele pode ser atropelado antes disso. Por quê? E aí eu vou trazer a próxima notícia. Começou uma articulação nos Estados Unidos por parte do próprio Eduardo com o Donald Trump para atingir diretamente Hugo Motta e o Alcolumbre. Manchete do site Metrópolis de agora à tarde. Motta e Alcolumbre também entram no radar de Trump para possíveis sanções. Olha a gravidade disso. O Brasil já tem o seu poder judiciário sob sanção. Vários ministros, eles salvaram só os que são bolsonaristas e esses não. E o presidente do Poder Legislativo, que é o Alcolumbre, e o presidente da Câmara, o Hugo Motta,
podem entrar nessa lista. Pelo menos esta é a pressão que começa a existir lá nos Estados Unidos. Então seriam dois poderes da República do Brasil confrontados pelo Donald Trump por encomenda de um moleque de recados chamado Eduardo Bolsonaro. Essa é a primeira vez que a Casa Branca tem como alvo os chefes do Legislativo. O Trump está reprovando a atitude de Mota de travar a votação do projeto de anistia, que é pedido aí pelo Bolsonaro. Em relação ao Alcolumbre, o Trump condena o fato do presidente do Senado não pautar o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então é grave a situação, nós vamos seguir acompanhando. Temos atualização também, ainda falando de Trump e Eduardo Bolsonaro, sobre movimentações suspeitas de grandes operações financeiras que aconteceram momentos antes do anúncio do tarifaço de Trump contra o Brasil. É uma apuração da nossa equipe do ICL, da Débora Maganha e do Kleber Lourenço, está aqui no site, importantíssima apuração do ICL, hein? E quem traz mais informações e detalhes é a Laura Couto. Laura. Rodrigo, tudo aconteceu na manhã do dia 9 de julho, quando o mercado de contratos futuros de dólar, que é um acordo para comprar ou vender a moeda norte-americana por um preço combinado, teve um movimento fora do comum horas antes do anúncio do tarifaço do Trump. Entre as 11h30 da manhã e meio-dia e 45, 9 negociações somaram mais de 6,6 bilhões de reais, quase 10% do total do dia. 5 horas depois, aconteceu o anúncio das tarifas feito pelo presidente Donald Trump, às 4h17 da tarde. O maior negócio ocorreu pela manhã, com o BTG Pactual intermediando quase 10 mil contratos. E de acordo com a nossa querida apresentadora e economista aqui do ICL, Débora Maganha, normalmente as negociações são pequenas, de 5 a 20 contratos, e não mais de 1.000 contratos. A Débora Maganha explicou o seguinte, Rodrigo, 1.000 contratos já chamam a atenção. Acima de 4.000 é raro. E essa sequência não é comum. O que chama atenção é o contexto também, uma sequência de ordens concentradas antes de um anúncio que impactou muito o dólar. Por isso, essa sequência chamou atenção, essa sequência de operações, Rodrigo, chamou muita atenção também da AGU, né? É algo completamente suspeito. Eu sei que são muitos números, a Laura trouxe aqui um resumo. Eu convido você a ler no site clnoticias.com.br esta matéria da Débora Maganha e do Kleber Lourenço, que explica tudo, traz em detalhes as operações, os horários, por que é tão suspeita esta sequência de operações concentrada no mesmo dia em que o Trump faria um anúncio que mexeu com o mercado de câmbio. É realmente suspeito. Para a Advocacia Geral da União, a AGU, isso pode significar que alguém, quem será, né? Alguém já sabia das tarifas antes do anúncio. Por isso, a AGU solicitou ao ministro Alexandre de Moraes que sejam investigadas operações financeiras suspeitas, para descobrir se alguém se beneficiou de informações sigilosas. A AGU pede que essa investigação ocorra no inquérito que apura a conduta do deputado Eduardo Bolsonaro. Por que será que é no inquérito que apura a atuação de Eduardo Bolsonaro? Será que ele tem alguma coisa a ver com isso? Vamos aguardar. Mas muita gente ganhou dinheiro com essa operação que vai destruir, ou pelo menos pretende destruir, empregos no Brasil. O plano desse tarifaço do Trump contra o Brasil, endossado pela extrema-direita, pode ter saído pela culatra, segundo a avaliação de parlamentares do próprio Partido Liberal. Por isso a nossa manchete de hoje é esta: um racha na direita, Dudu provoca briga dentro do PL. De acordo com vários interlocutores no Partido Liberal, um mal-estar geral tomou conta da bancada na legenda, a bancada do PL, e deputados ficaram muito incomodados com esta cena que está aqui no telão. Aqui está o núcleo duro da extrema-direita, porque nem toda a bancada de 99 ou 90 ali do PL, todo mundo é de direita, mas nem todo mundo é tão extremista como esses aqui que levantaram a faixa defendendo o Trump. Esta imagem pode custar caro para eles, eles sabem disso. Os parlamentares que participaram do ato foram criticados internamente por setores mais pragmáticos do PL, que acreditam que isso tirou o foco do motivo do protesto. Os deputados Sargento Faur, tá esse de bigode aqui do lado, aqui segurando a faixa, careca, o Sargento Faur e o delegado Caveira, que é o de barba, esse aqui, ó, também estava segurando a faixa, está com a faixa, tá carregando, ouviram dos colegas que eles deveriam carregar esta bandeira de forma individual e não assim expondo toda a bancada. Nas redes sociais, a relação ao ato dos bolsonaristas foi de descontentamento geral. De acordo com o levantamento do analista de redes Pedro Barciela, ligado aqui ao ICL, o assunto foi amplamente dominado por postagens críticas aos parlamentares. 77% das postagens foram críticas, está aqui na manchete.
Tá também lá no ICL, no nosso site. 77% criticam essa postura, 18% defenderam o ato da oposição e 5% ficaram divididos. O que também tem irritado as lideranças do PL são as atitudes do deputado Eduardo Bolsonaro em relação a isso. Quem traz mais detalhes é a Laura Couto. Rodrigo, lideranças do Partido Liberal admitem de forma reservada, claro, que a direita vive um mau momento por causa da movimentação do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro nos Estados Unidos. De acordo com uma das principais lideranças do partido, o Eduardo Bolsonaro é incontrolável, não ouve ninguém e não apresenta saídas para a crise instalada na direita desde o tarifaço anunciado pelo Trump. As informações são da coluna da Andréa Sadi, do G1. Quando confrontado por colegas, o Eduardo Bolsonaro ele repete apenas que não pediu o tarifaço e que estava mirando na aplicação daquela lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Desde o início dessa crise, no começo de julho, as lideranças do PL têm pedido duas coisas para o deputado Eduardo Bolsonaro. Primeiro, que ele parasse de atacar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o que foi feito depois dos conselhos do ex-presidente, o pai dele, o Jair Bolsonaro. E segundo, que ele deixasse claro que ele nunca pediu o tarifaço, que na visão dos parlamentares da oposição, o Eduardo Bolsonaro ainda não fez de forma clara, ele não deixou de forma clara que ele não pediu o tarifaço para o Donald Trump. Isso realmente, o que ficou é que ele pediu o tarifaço e é responsabilidade dele o ataque promovido ao Brasil. A senadora Margarete Busetti, que é do PSD do Mato Grosso, e ela é da oposição, mas não é do PL propriamente, fez duras críticas ao deputado. Tá aqui no telão, a gente tem aqui a frase da senadora Margarete Busetti. Um abuso que o Eduardo Bolsonaro está fazendo lá nos Estados Unidos com o país e com o pai dele. A culpa do Bolsonaro estar de tornozeleira é desse moleque. Ele falou em vários vídeos dizendo que era ele que estava negociando, que ia ter tarifa. Sim, o que adianta mudar agora? Está gravado Eduardo Bolsonaro, então não é o ICL que está dizendo, viu, Laura? É uma senadora da direita cobrando o Eduardo Bolsonaro e dizendo que ele tem responsabilidade por isso. Uma última nota aqui para a gente trazer, no ICL Urgente, há uma expectativa em Brasília de que Alexandre de Moraes possa tomar uma ação ainda hoje em relação ao Bolsonaro. Ontem, a defesa de Bolsonaro se pronunciou, foi cobrada pelo Alexandre de Moraes, deu 24 horas para eles se pronunciarem, para explicarem por que ele estava desrespeitando as regras, as medidas cautelares. A defesa respondeu e hoje, ao longo de toda quarta-feira, se espera em Brasília que o Alexandre de Moraes, de duas uma, ou tome uma nova medida e responda à defesa, ou mande prender Jair Bolsonaro. A aposta maior é que ele não mandaria prender, mas isso não está descartado. Então, momentos tensos em Brasília, momentos tensos especialmente para a família Bolsonaro, promovendo esse tumulto, essa baderna contra o Brasil para tentar salvar o Jair Bolsonaro. Pessoal, tá chegando, hein? Domingo agora o ICL Eterno, tá até aqui na nossa canequinha, ó, bebi água aqui, um dia seco em São Paulo. ICL Eterno, 4 dias para o grande evento em que Eduardo Moreira vai apresentar uma série de ações do ICL no campo do entretenimento, da educação e do jornalismo. Muitas novidades, um pacote de novidades e uma nova forma de você ajudar o jornalismo do ICL. Como é que você faz isso? Bom, entra aí, iclurgente.com.br agora, preenche com o seu e-mail. E no domingo, a equipe do ICL, pelo e-mail, te avisa. Ó, é hoje! O Eduardo, às 8 da noite, vai explicar tudo. É um grande evento, um grande acontecimento aqui no ICL, neste ano de 2025. Ajude a manter esse jornalismo que tem feito a diferença. E a gente agradece pela audiência crescente. Laura Couto, obrigado mais uma vez. Você também está convidada para acompanhar lá no domingo, o ICL Eterno, Laura. É isso mesmo, pessoal. Inscrevam-se aí, iclurgente.com.br. Valeu, Rodrigo, todo mundo que nos assistiu, nos acompanhou. Até amanhã. Até amanhã. Começa agora o N2 com a Gabi Varela e o Chico Sá. Daqui a pouco eu estou por lá. Tudo que o ICL construiu até hoje foi muito especial. A gente hoje tem a maior audiência do Brasil na internet, no jornalismo. A gente foi eleito o veículo mais confiável do Brasil, o melhor veículo de jornalismo, de economia e de empreendedorismo. A gente criou cursos de educação financeira, de empreendedorismo, cursos livres, a pós-graduação com a maior turma do Brasil, mas tudo isso é pouco perto do que eu vou anunciar no dia 27 de julho. O anúncio do 27 de julho
vai reescrever não só a história do ICL, mas a história da educação, do entretenimento e do jornalismo no Brasil. Aliás, não só no Brasil, porque vem aí um novo passo também para a América Latina. Você não perde por esperar o dia 27 de julho. A gente se encontra no dia 27 de julho. Olha só, eu aqui no reino dos livros. Há mais de 150 anos, o poeta Castro Alves recomendava: bendito que semeia livros, livros a mancheia. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. O mar do conhecimento, o conhecimento que liberta. ICL, Instituto Conhecimento Liberta. E agora a gente tem uma lojinha de livros para você. Livros à mancheia, livros de alta qualidade que te ajudam a pensar. Venha buscar os nossos livros agora, abrindo a nossa lojinha de livros, souicl.com.br. Vamos pegar os livros à mancheia.